vamos trazer a aula número 13 sobre transportadores de materiais. Vamos lá, então? O que são transportadores de materiais, né? São aqueles elementos responsáveis pelo transporte do material e produtos de um ambiente para outro por diversos postos de trabalho. Muitas vezes esteiras transportadoras, né? Roletes transportadores também, que muitas vezes estão presentes na indústria de uma forma geral. Podemos encontrar os transportadores industriais nos mais diferentes setores, como o setor alimentício, o setor químico, a mineração, os eletroeletrônicos, automotivo, entre outros muitos, né? Exemplos, esteiras, correias, roletes e muito mais, né? Transportadores contínuos também fazem parte desse dia a dia, né? O 12.8.1 lá da NR12 diz o seguinte, né? Os movimentos perigosos dos transportadores contínuos de materiais, acessíveis durante a operação normal, devem ser protegidos especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento. São alguns pontos aí desses transportadores que podem, daqui a pouco, né, prender um uniforme, prender uma roupa, assim como partes do corpo também. Então, são esses cuidados que se deve tomar em relação a esses transportadores de materiais e que nesse tópico 12.8 da NR12 traz essa preocupação e todos os cuidados que a gente deve ter em relação à adequação dessas partes de máquinas, digamos assim, para fazer, digamos assim, a segurança do trabalhador nesse sentido. Tá certo? Movimentos perigosos, o que diz a NR12, né? A norma considera que apenas os movimentos perigosos devem possuir proteções para evitar o acesso à zona de risco durante a operação normal, que podem ser gerados ou não, por exemplo, por esteiras, correias, roletes, acoplamentos, freios, roldanas, volantes, tambores, engrenagens, cremalheiras, correntes, guias, alinhadores, região de esticamento e contrapeso e outras partes, né, mais acessíveis. Então, na verdade, quando a gente fala de todos esses componentes aqui, né, é porque eles muitas vezes estão fazendo parte também desses transportadores de materiais. Então, tudo isso tem que ter uma visão crítica nossa, enquanto profissionais da área da prevenção e dedicados à NR12, de verificar esses componentes e ver se eles não estão, de repente, suscetíveis a atacar, né, ou, de repente, trazer algum tipo de risco aos trabalhadores, operadores de máquinas que estejam ali próximos desses elementos. Os riscos presentes nos movimentadores de materiais. Assim, caso algum desses componentes ofereçam riscos de esmagamento, agarramento e ou aprisionamento, eles devem receber proteções adequadas que assegurem a saúde e integridade física dos trabalhadores envolvidos nesses processos. Tá bom? Exceção nesses casos, o 12.8.1.1 da norma NR12 diz que os transportadores contínuos de correia, né, a gente está mostrando um aqui nessa imagem, né, cuja altura da borda da correia, né, que transporta, digamos assim, a carga, esteja superior a 2,70 m do piso, estão dispensados da observância dessas proteções, desses elementos protetivos aí, desde que não haja circulação nem permanência de pessoas nessas zonas de perigo, né? Se estiverem próximos às pessoas, aí a gente tem que tratar de uma outra forma também, né? 8.1.2 diz o seguinte: os transportadores contínuos de correia em que haja proteção fixa distante, associada à proteção móvel intertravada, que restringe o acesso a pessoal especializado para a realização de inspeções, manutenções e outras intervenções necessárias, estão dispensados da observância daquele item anterior que a gente comentou aí, desde que atendido o disposto no subitem 12.5.13. Então, faz uma referência, digamos assim, a um outro tipo de cuidado que tem também na NR12 quando trata lá das transportadores, né? E a gente vai ver das proteções, digamos assim, né? Lá no 12.5.13. Então, falando em sistemas de segurança, que tem lá no 12.5.13, tá? Esses subitens trazem duas exceções quanto à necessidade de instalação de proteções
para os movimentos perigosos dos transportadores. A primeira acontece quando a borda da correia da esteira transportadora se encontrar a uma altura superior a 2,70 m em relação ao piso de trabalho. E é isso que a gente quer ressaltar aqui, né? Desde que não haja circulação e permanência de pessoas nessas zonas de perigo, né? Quando a correia transportadora ou movimentadora, aí, né, ele está acima, digamos assim, da altura de uma pessoa. O piso de trabalho, diz lá, né, não deve se confundir com o nível do solo. Né? Então, veja só, se de repente eu tenho um piso de trabalho que está acima do solo, aí eu tenho que tomar um certo cuidado, mesmo que esse movimentador, esse transportador esteja a 2,70 m. Né? Por exemplo, um transportador contínuo está situado a 5 metros de altura do solo e logo abaixo dele existe uma plataforma de trabalho 2 metros mais baixa. Né? Já muda de configuração, né? Que é as zonas de perigo desse transportador. Nesse caso, então, né, deve haver uma proteção fixa ou móvel no transportador. Vamos dar uma olhada, então, nessa imagem que aparece aí, né? Onde nós temos, por exemplo, o transportador a 5 metros de altura do solo, né? Mas temos uma plataforma logo abaixo do transportador, em 2 metros, né, onde há a presença de pessoas, ou de um operador, ou de alguém envolvido com essa atividade, próximo ao transportador de material, transportador contínuo. E ali nós temos a zona de perigo, né, desse transportador, por exemplo, que está bem próximo do operador. Então, é isso que a gente está falando. Esses cuidados devem ser tomados quando a gente considera, por exemplo, o nível do solo, né, o nível mais acima dessa plataforma que está aqui, onde há a presença de pessoas, e muito próximo do transportador contínuo. É isso que a gente se referia, né? Os cuidados que se deve tomar em relação a essas distâncias também, que devem ser analisadas por quem faz, né, a apreciação de riscos e a adequação de máquinas e equipamentos, nesses casos da NR12 também. Outra exceção também, né, já a segunda exceção independe da altura do transportador e ocorre quando há uma proteção fixa distante associada à proteção móvel intertravada, ou seja, aquela que não cobre completamente a zona de perigo, mas que impede ou reduz o acesso em razão de suas dimensões e sua distância em relação à zona de perigo, desde que sejam adotadas medidas adicionais de proteção que impeçam, né, a movimentação do transportador. Essas medidas que estão descritas lá no 12.5.3, que são, na verdade, sistemas de segurança, como a própria norma trata lá no item 12.5. Né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter com relação, mesmo que esses transportadores estejam a altura de 2,70 m, mas que haja uma passarela próxima desse transportador, então a gente tem que tomar todos esses cuidados que traz lá no item 12.5.13. Tá certo? Muito bem. E eu até trouxe aqui, ó, ressaltando essa questão, né, do risco, o item 12.5.3 da norma mesmo, que diz o seguinte: sempre que forem utilizados sistemas de segurança, inclusive proteções distantes, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, que é o caso desse transportador a uma altura de 2,70 m e um operador a 2 metros desse transportador, deve ser adotada uma das seguintes medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina enquanto houver pessoas nessa zona. O sensoriamento da presença de pessoas, né, deve ter aí esse cuidado, e também as proteções móveis ou sensores de segurança na entrada ou acesso à zona de perigo, associados a um rearme, um reset manual também, tá certo? Item 12.5.13, isso é muito importante, principalmente para quem faz a adequação de máquinas aí, os cuidados na relação com esses transportadores de materiais, que muitas vezes, mesmo por estar, né, numa altura significativa, mas pode trazer esses riscos também para os operadores. Muito bem. Sobre a borda da correia, o item 12.8.2 fala o seguinte, né, os transportadores contínuos de correia cuja altura da borda da correia que transporta a carga esteja superior a 2,70 m do piso, devem possuir em toda a sua extensão, olha só, passarelas em ambos os lados. Né? Isso é uma coisa que muitas vezes, né, a gente mostra, inclusive nessa imagem aqui, né, imaginando que daqui a pouco eu possa ter uma passarela em ambos os lados, porque muitas vezes eu posso ter o trânsito de gente que vai trabalhar com esse tipo de transportador.
Então, atendidos os requisitos do item 3 do anexo 3 da NR12. E lá nesse item 3 do anexo 3, né, que é um anexo que traz alguns componentes relacionados a meios de acesso, vai dizer alguns detalhes a respeito dessa questão das passarelas, tá certo? O que diz lá o item 3 do anexo 3 da NR12? Os locais ou postos de trabalho acima do piso em que haja acesso a trabalhadores para operação ou quaisquer outras intervenções habituais nas máquinas e equipamentos, como, por exemplo, né, abastecimento, preparação, ajuste, limpeza e manutenção. Veja que eu não falei aqui de operação, né? Tá? Mas sim coisas que muitas vezes se faz com relação a essas máquinas, né? Por exemplo, como abastecimento, preparação, ajuste, inspeção, limpeza e manutenção. Ou seja, muitas vezes eu subo na máquina, né? Eu tenho às vezes uma escada, um meio móvel, uma rampa, uma passarela, aonde eu subo nessa máquina para fazer essas intervenções, tá? Então devem essas máquinas que têm, né, esse tipo de coisa, e muitas vezes esses transportadores de materiais, eu coloco plataformas de trabalho estáveis e seguras nas laterais, como eu falei aqui nesse item anterior, né, do 12.8.2, que trata dessas passarelas em ambos os lados. Tá ok? Muito bem. O uso de plataforma elevatória também, né? O 12.8.2.1 da norma NR12 diz o seguinte: os transportadores cuja correia, olha só, tem a largura de até 762 milímetros ou 76 centímetros, vamos colocar, né? Ou 30 polegadas, tá? Que é mais ou menos correspondente a isso, podem possuir passarela em apenas um dos lados, devendo-se adotar o uso de plataformas móveis ou elevatórias para quaisquer intervenções ou inspeções. Vejam, né, uma outra característica em relação a isso, né? Então, eu posso usar plataforma móvel ou elevatória para fazer essas intervenções nesses transportadores que têm uma largura de correia, né, bastante estreita aí, 76 centímetros, por exemplo, né? Ok? Muito bem. Dispensa dos itens anteriores. Como é que eu consigo, digamos assim, a própria NR12 vai tratar disso, dispensando esses itens que eu já comentei anteriormente lá no 12.8.2.3. Diz a norma o seguinte: ficam dispensados da obrigatoriedade do cumprimento dos subitens anteriores, né, das passarelas, laterais e tudo mais, os transportadores contínuos de correia, cuja manutenção e inspeção seja realizada por meio de plataformas móveis ou elevatórias, atendidos os requisitos do item 4 do anexo 3. E aí eu trago aqui embaixo, né, qual é esse item 4 do anexo 3? Diz o seguinte lá nesse item 4, né, as plataformas móveis devem ser estáveis de modo a não permitir sua movimentação ou tombamento, né, durante a realização do trabalho. Então, esse tipo de coisa, de repente, que eu vou fazer de inspeção ou de manutenção, né, nesses transportadores contínuos, tá? Eu posso usar, sim, as plataformas móveis, né, mas desde que sejam aquelas que estejam digamos assim, num piso regular, né? Que de repente não sofra esse tombamento também, esses cuidados que eu tenho que tomar em relação a isso quando eu uso um outro tipo de equipamento para fazer essas manutenções e inspeções, né, desses transportadores contínuos de correia. Então, esses cuidados todos também, vejam, o transportador, né, a questão das plataformas móveis ou elevatórias não fazem parte do equipamento, mas eu faço uso dele ou deles, né, de vez em quando para fazer manutenção e inspeção. Só que eu tenho que tomar um cuidado também, eu como profissional da adequação de máquinas, de que esses equipamentos que eu uso de vez em quando para fazer essas intervenções, que eles estejam também sendo utilizados num piso regular, né, que não traga o risco de acidente, né, por tombamento, por exemplo, né. Cuidados extras também, lá no 12.8.3, a norma destaca algumas coisas e diz o seguinte: os transportadores de materiais somente devem ser utilizados para o tipo e capacidade de carga para os quais foram projetados, né? Nada de fazer improvisações, nada de fazer coisas, de repente, diferentes do que aquilo para qual esses transportadores foram destinados. Então, é o cuidado que se deve ter também, chamar a atenção, né, dos operadores e das pessoas que estão responsáveis por esses equipamentos lá dentro da empresa. 12.8.4 vai trabalhar com alguns itens, né, desses transportadores, por exemplo,
os cabos de aço, correntes, slingas, ganchos e outros elementos de suspensão ou tração e suas conexões devem ser adequados ao tipo de material e dimensionados para suportar os esforços solicitantes. Então, todos esses elementos aí que façam parte, digamos assim, desses equipamentos, tá? Cabos de aço, correntes, lingas, ganchos e outros elementos, tá? Devem ter essa adequação ao tipo de trabalho que vão estar sujeitos ali naquele momento. No item 12.8.5, nos transportadores contínuos de materiais que necessitem de parada durante o processo, é proibida a reversão de movimento para esta finalidade, né? Nesses casos aí, por exemplo, né, a norma chama atenção para que não haja a reversão, por exemplo, né, do movimento do sentido da esteira transportadora ou do rolete, coisa desse tipo. Por quê? Porque isso pode sugerir a consequências, né, perigosas em termos de acidentes de trabalho. Outra exceção também, 12.8.6, né, é proibida a permanência e a circulação de pessoas sobre partes em movimentos ou que possam ficar em movimento nos transportadores de materiais quando não projetadas para essas finalidades. Existe muito acidente que acontece, muitas vezes, né, por pessoas ou pessoas que não estão preparadas para isso, ou o equipamento não foi feito para isso, para subir em cima desses transportadores de materiais, que muitas vezes não tem nem como fazer o desligamento em caso de algum acidente. Então, isso não é permitido. Por isso, a palavra-chave aqui é proibida a permanência e a circulação de pessoas sobre partes em movimentos. Ok? Então, os cuidados que se deve tomar. Eu sempre comento o seguinte: quem faz adequação de máquinas também pode colocar, né, nos procedimentos de trabalho, tá, a proibição desse tipo de situação, desse tipo de atitude também, junto às máquinas, equipamentos e também os transportadores de materiais. O 12.8.6.1, que é complementar, né, nas situações em que haja inviabilidade técnica do cumprimento do disposto no subitem anterior, quer dizer, eu vou ter que subir mesmo, né, devem ser adotadas medidas que garantam a paralisação e o bloqueio dos movimentos de risco. Olha só o que chama a atenção já o item, digamos, complementar ao 12.8.6. Tá? Que haja realmente medidas que garantam a paralisação desses transportadores de materiais. Meios de acesso, proteção contra quedas, né? 12.8.6.2 é mais uma complementação em relação àquele anterior. A permanência e a circulação de pessoas sobre os transportadores contínuos devem ser realizadas por meio de passarelas com sistema de proteção contra quedas, conforme o item 7 do anexo 3, mais um item lá do nosso anexo 3. E o que diz o item 7? Os meios de acesso das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de proteção contra quedas. Então vejam, mais uma vez a norma chama atenção aí, né, e usa lá o item 7 do anexo 3, destacando o sistema de proteção contra quedas, né, quando há daqui a pouco essa permanência ou circulação de pessoas sobre os transportadores contínuos. Muito cuidado, porque realmente é uma parte muito perigosa de todo esse processo aí. Dispositivo de parada de emergência. Bem lembrado aqui também, o 12.8.7 vai tratar disso. Os transportadores contínuos acessíveis aos trabalhadores devem dispor ao longo de sua extensão, olha só, né, em toda a sua extensão, dispositivos de parada de emergência de modo que possam ser acionados em todas as posições de trabalho. E é muito interessante, né, a gente ver que a maioria desses dispositivos de parada de emergência em sistemas ou transportadores contínuos, né, há, de repente, aquele cabo de aço que permite que em qualquer parte do transportador você pode acessar e puxar o cabo de aço e ele funciona como dispositivo de parada de emergência. E não o botão aquele, né? Aquele botão que a gente costuma muitas vezes usar, né, nas máquinas e equipamentos, aquele botão vermelho que chama a atenção, mas sim, quando é um transportador contínuo, nesse sentido, usar o sistema de cabo de aço para fazer a interrupção do processo todo ele, né? 12.8.7.1, que é complementar também, os transportadores contínuos acessíveis aos trabalhadores ficam dispensados do cumprimento da exigência do subitem anterior, né, se a análise de risco assim indicar. Então tem essas questões também, quando você tem uma análise de riscos, né, que diz que não há necessidade, dependendo do tipo de análise de risco que foi feito naquele momento, aí pode ser que de repente se dispense, né,
o uso do dispositivo de parada de emergência. Mas só nesse caso, e claro, tem que ter assinatura de um profissional legalmente habilitado nessa análise de risco aí. Desalinhamento da correia, que pode acontecer. Pode acontecer. O transportador contínuo tem um desalinhamento dessa correia transportadora. Então, o item 12.8.8 vai tratar disso. Os transportadores contínuos de correia, cujo desalinhamento anormal da correia ou sobrecarga de materiais ofereçam riscos de acidente, né? Devem existir dispositivos que garantam a segurança em caso de falha durante sua operação normal e interrompam o seu funcionamento quando forem ultrapassados os limites de segurança conforme especificado em projeto. Veja, vários aspectos aí que a norma ressalta nesse item, tá? Não é bem assim, né? Ah, não precisa qualquer cuidado. Não, aqui dispositivos que garantam a segurança em caso de falha. Então isso tem que também ser previsto lá na adequação, na apreciação de riscos e na adequação das máquinas. Um comentário que eu faço aqui, né? Em geral, esse subitem é aplicado a transportadores contínuos de correia de grande porte, né? Usados normalmente em mineração, onde o desalinhamento anormal da correia ou sobrecarga de materiais oferecem riscos de acidente. Normalmente, esse item se aplica mais a essas correias, né, sistemas de transportadores contínuos da mineração, tá certo? Transportes de materiais suspensos, né, os famosos teleféricos que transportam muitas vezes materiais, né, pesados e tudo mais. Então, o item 12.8.9 não deixa de ser um transportador também, né? Durante o transporte de materiais suspensos, devem ser adotadas medidas de segurança visando a garantir que não haja pessoas sob a carga. Isso é muito importante, tá? E eliminar essa possibilidade das pessoas estarem transitando debaixo desses teleféricos que transportam cargas muitas vezes pesadas. Complementar esse item, o 12.8.9.1, as medidas de segurança previstas no subitem anterior devem priorizar a existência de áreas exclusivas para a circulação de cargas suspensas, aonde não transitem pessoas por baixo, né? Devidamente delimitadas e sinalizadas. Isso é muito importante para quem trabalha com esse sistema de teleféricos. Permanência e circulação de pessoas, o item 12.892, que também é complementar, né? Diz, é permitida a permanência e a circulação de pessoas sob os transportadores contínuos somente em locais protegidos que ofereçam resistência e dimensões adequadas contra quedas de materiais. Muitas vezes eu tenho algum momento, alguma etapa ali do processo de fabricação, aonde há a necessidade da passagem de pessoas por baixo dessa carga suspensa, mas eu tenho uma proteção em cima dessa passagem, né, evitando que, se houver queda de objetos, né, isso caia, de repente, nas pessoas que estão circulando ali. Então, nesses casos, sim, tá? Por isso que coloca aí essa questão da permissão de permanência ou circulação nesses locais protegidos. O 12.8.9.2.1, que também é complementar a esse, no transporte de materiais por meio de teleférico, dentro da unidade fabril, é permitida a circulação de pessoas, devendo ser adotadas medidas de segurança que garantam a não permanência de trabalhadores sobre a carga. Praticamente é uma repetição do anterior, mas ele trata de uma forma diferente o texto, né, da necessidade de medidas de segurança. Outra coisa que pode acontecer também, e a norma NR12 não se furtou a comentar essa coisa, nesse item 12.893, que é complementar também àquele anterior, é quando há a possibilidade, por exemplo, de um transporte de material fora da área de domínio. Às vezes a empresa, de repente, tem uma unidade onde uma parte do processo está dentro do terreno da empresa e daqui a pouco uma outra parte está distante, tem que atravessar uma área, né, um terreno, por exemplo, que não é de domínio dela, da empresa, né? Então, aqui no 12.8.9.3 se chama a atenção para esse aspecto. No transporte de materiais por meio de teleférico em área que não seja de propriedade ou domínio da empresa, fica dispensada a obrigação dos subitens anteriores, que é a questão da proteção para que não passe por baixo as pessoas, né? Desde que garantida a sinalização de advertência, né, placas e tudo mais, chamando a atenção, sem prejuízo da observância do disposto nas legislações.
Aí, claro, quando você sai, de repente, da área de domínio da empresa, você tem que estar sujeito a legislações pertinentes à esfera federal, estadual, municipal, dependendo do caso. Então, a aplicabilidade disso depende de cada situação pela qual a empresa pode passar nesses transportadores de materiais contínuos, por exemplo.